O exercício 15 aí da lista do Thomas, na lista de taxas relacionadas, ele traz a seguinte situação. Um menino empina uma pipa a 300 pés de altura. Então aqui eu fiz, suponhamos que esse ponto esteja um menino. A pipa está a uma altura de 300 pés, né? E o vento afasta esta pipa horizontalmente em relação ao menino. Ou seja, o menino está soltando aqui a pipa está nesse lugar, o vento acaba arrastando essa pipa para cá. Então, como a gente tem uma variação na posição da pipa aqui, né? Então eu estou chamando de x essa variação que a gente tem aqui. E a velocidade com que ela está se afastando, ou seja, a variação desse x em relação ao t, foi dada aqui, é 25 pés por segundo. Então a gente tem aqui x, né, que é essa variação aqui. Então vai ser a variação, a derivada de x em relação a t é 300. Então eu coloquei 25, coloquei aqui, ó, 25 pés por segundo. Então x é essa distância aqui, né? Chamei isso aqui de y. Então essa velocidade com que a pipa está sendo arrastada é de 25 pés. Variação de x em relação a t de 25 pés. A gente tem essa equação aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então essa é a equação com a qual a gente vai trabalhar. Tá aqui, ó, essa é a equação do exercício. Dx dt vale 25 pés e pergunta que taxa deve soltar a linha, né? Que taxa o menino deve soltar a linha, ou seja, a linha da pipa é isso aqui, ó, porque a pipa vai estar nesse lugar aqui, ó. Quando a pipa estiver a 500 pés de distância, ou seja, quando o valor de y for 500, ou seja, a pipa vai estar aqui em cima, essa distância vai ser a distância entre o menino e a pipa, que é de 500, e ele pergunta com que taxa o menino vai soltar a linha. A linha é isso aqui, ó, justamente o y. Então a taxa com que o menino vai soltar a pipa, né, a linha, é a variação desse y em função do tempo. Porque à medida que ele for soltando isso aqui, o valor de y vai variando, sempre em função do tempo. Então é isso que o exercício está pedindo. A variação de y em função de tempo. Então a gente tem essa equação, dx dt, dy dt. Eu já sei que o momento em que eu estou calculando, a distância entre o menino e a pipa é de 500, ou seja, essa hipotenusa é 500. Então, antes de fazer a conta, eu só vou descobrir qual que é o valor do x. Então, eu vou trocar o y por 500. Trocando o y por 500, a gente tem 500 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 300 ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente descobre que o x vale 400. Ou seja, no momento em que a gente está calculando, essa distância de x é 400, essa distância de y ela é de 500, né? Então a gente quer calcular o dy dt. Então nós vamos fazer essa derivada dessa expressão aqui, ó. Então, y ao quadrado igual a 300 ao quadrado mais x ao quadrado. Derivando isso aqui, a gente tem o seguinte. Eu quero derivar em relação a t, mas tanto o y quanto o x estão em função de t. Então eu tenho isso aqui, ó. Derivada de y ao quadrado, eu vou descer o 2, aí vai ficar 2y, e a derivada de y eu vou escrever na frente, dy dt. Derivada do 300 ao quadrado, como é uma constante, vai dar 0. A derivada do x ao quadrado em relação a t vai ser, desce o 2 multiplicando 2x, e a derivada do x eu faço aqui na frente, dx dt. Então eu vou trocar 2 vezes o y que vale 500, o dy dt é o que eu estou procurando, 2 vezes x, o x vale 400, e o dx dt foi dado, que é esse 25 aqui, ó. Então, substituindo esses valores, a gente tem isso aqui. Vou passar esse valor para cá dividindo, ou seja, na verdade eu vou dividir os dois lados por 1000, mas vamos pensar nesse 1000 que passa para cá dividindo. Então a resposta vai ser 20 pés por segundo, é a velocidade com a qual a linha está saindo nesse momento. Então a variação, o y aqui representa a linha que o menino está segurando, né, amarrada na pipa. A variação, a velocidade com que ele está soltando essa linha é de 20 pés por segundo. A resposta do exercício número 15.